Pode aplaudir o seu uniforme.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos da paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. A cada dia vamos viver rompendo em fé, né? Porque só pela fé para alcançarmos as nossas vitórias. Glória a Deus, aleluia. Queridos amados irmãos, nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra também falando sobre salvação, os planos de Deus para a salvação do homem, do ser humano. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver se eu consigo transmitir a mensagem que eu dei uma enxugada nela. Glória a Deus. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 1, capítulo de número 3, perdão. Gênesis, capítulo de número 3, no seu versículo, aleluia, também, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. É um texto bastante conhecido, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que quando o homem peca, Deus já havia um plano de salvação, glória a Deus, aleluia. Deus já tinha um plano de salvação, uma porta de escape para aqueles que verdadeiramente desejassem ou desejar alcançar a salvação e o céu. Então, a partir daquele momento ali, irmãos, né, surgiu ali uma situação onde o homem perde a comunhão com Deus e era necessário restaurar essa porta de escape para que o homem pudesse verdadeiramente retornar para a presença do Senhor ali novamente. Nós sabemos que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Olha, nós perdemos a semelhança quando pecamos, ficou só a imagem, porque Deus não pecou, mas nós pecamos. Mas temos a oportunidade de, quando ressuscitarmos um corpo glorioso, né, vai dizer lá em Tessalonicenses, que me falha a memória, né, nós vamos ressuscitar um corpo glorioso, e aí teremos novamente a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas ali naquele momento, então, Deus abre a porta de escape, e Deus vem revelando da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, as oportunidades de salvação. E lá no livro de Isaías, no seu capítulo de número 7, aleluia, Isaías capítulo número 7, no seu verso 14, Deus promete que haveria de nascer um da mulher, que seria o intercessor, que pagaria o preço pela nossa salvação. E diz: portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, que se chamará, e será o seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então ele vem ali anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Glória a Deus. Mas interessante que Deus revela que haveria de nascer um, e o mais interessante, amado, que todo o trajeto já estava tão bem organizado, tão bem programado, que Jesus também teria que nascer lá em Belém, né? Então nós vemos que lá em Gênesis o pecado derrubou o homem. Quando chega Isaías, nós vamos ver que Deus ele anuncia o Salvador. E quando nós chegamos aqui no livro de Miqueias, capítulo número 5, versículo 2, vai dizer: tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, em cujas origens são Deus dos
dia da eternidade. Miqueias vem anunciando que Jesus nasceria lá em Belém. Glória a Deus. E quando nós chegamos no livro de Lucas, capítulo de número 2, a Bíblia não revela quanto tempo se passou, qual foi o percurso que aconteceu, mas dá para se ter uma ideia que o tempo não foi tão pequeno, porque a Bíblia vai dizer que Isaías já profetizava o nascimento de Jesus, o Salvador, cerca de aproximadamente 700 anos antes do nascimento. Então nós não temos noção de tempo. Aí quando chegamos no livro de Lucas, no seu capítulo de número 2, a partir do verso 1, então nós vamos ver essa profecia, esse plano, esse projeto de Deus para a salvação do homem se iniciando. E no versículo 1 de Lucas, no seu capítulo 2, vai dizer: aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Aleluia. Amados, era o primeiro decreto. Decreto não se revoga, se cumpre. Decreto se obedece. Decreto é decreto. Decretou, não tem como revogar. Nós sabemos que os decretos dos reis, quando determinavam alguma coisa, ele era cumprido na íntegra. E aqui então surge esse decreto, e aí o povo teria que se alistar, porém um diferencial, do versículo 3 ele vai dizer: todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Não podia se alistar onde estava, mas tinha que se alistar na sua própria cidade. E nós vamos ver que no versículo 4, ele subiu da Galiléia, também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Então, José e Maria se encontravam na Judéia, mas o plano de Deus, o propósito de Deus, o filho do homem, o Salvador, tinha que nascer em Belém. Não podia nascer em outro lugar, já estava determinado por Deus. Amados, trazendo para os dias de hoje, os planos de Deus para mim e para a tua vida, irmão, aquilo que Deus tem para cumprir na minha e na sua vida, às vezes a circunstância não diz que vai. A circunstância às vezes vai dizer, olhando humanamente, não tem, assim, você não vê nenhuma perspectiva de acontecer. Mas se é plano, se é promessa de Deus para a tua vida, irmão, ela vai se cumprir, porque a circunstância, as condições, Deus vai com certeza proporcionar toda a situação para que as suas bênçãos, a sua vitória, ela vai acontecer na sua vida. Às vezes, olhando assim, você não vê nenhum ponto favorável, mas se Deus está no controle, irmão, a Bíblia vai dizer que operando Deus, ninguém impedirá. Então, aquilo que Deus tem para mim, para você, irmão, é seu. Ninguém toma. Mas nós precisamos também nos preparar para receber da parte do Senhor. O projeto de Deus é que nasceria um Salvador, que teria que nascer em Belém. Então, Deus aqui cria esse decreto para o primeiro alistamento. E tinha que ser feito na cidade que cada um nasceu. Maria e José tinham que estar em Belém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no versículo 5 vai dizer: a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E, aleluia, no 6, que aconteceu que estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. A curiosidade é, não podia ser feito esse decreto numa outra ocasião, numa outra oportunidade? Você percebe o controle de Deus sobre todas as coisas? O decreto sai, tinha que ir, e eles chegam em Belém exatamente no tempo em que Maria haveria de ganhar
o seu filho, chamado Emanuel, Jesus, Deus conosco. Aleluia, Jesus. Então Deus estava no controle, Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós vamos ver então que quando eles chegam, tinha como fazer uma reserva, né? Naquela época não tinha como ser legal, mas uma reserva aí para Jesus e Maria, que eles vão chegar aí para fazer o recenso. E quando eles chegam, o texto vai dizer que todas as estalagens já estavam ocupadas, porque o plano de Deus também era que Jesus nascesse num ambiente de bastante humildade, simplicidade, uma coisa bem singela. E aí o texto vai dizer que ele vai nascer em uma manjedoura. Com certeza, aquela manjedoura também Deus já havia preparado para que tudo se cumprisse. Aleluia, Jesus. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-se em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Será que neste dia tem lugar para Jesus no seu coração? Tem lugar para Jesus na tua vida? Tem lugar para Jesus na tua casa, na tua família? Será que hoje, se Jesus vier, ele vai encontrar um lugar preparado para que ele possa fazer morada permanente? Ou será que ele vai ter que ficar lá no curralzinho das ovelhas? É necessário a gente analisar, irmão, porque Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Todo esse projeto, esse plano de Deus é exatamente para salvar o ser humano, para salvar o homem. E nós sabemos que na morte de Cristo, na cruz do Calvário, irmão, ali o seu próprio povo o rejeitou, né? Solta o ladrão e sacrifica Jesus. E muitas vezes nos dias de hoje, amado, nós às vezes ainda sacrificamos Cristo. Quando o ser humano rejeita, quando você diz que aceitar Jesus, e muitos dizem hoje não, amanhã talvez, outro dia, quem sabe, né? Então, os planos de Deus para a nossa salvação, eles foram projetados e todos se cumpriram. A porta da salvação, aleluia, ela se encontra aberta nos dias de hoje para todos quanto aceitarem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos ver, queridos amados, que o projeto de Deus, ele se cumpriu lá. Glória a Deus. E a hora já está aí. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus nasce em Belém. E descendo aqui mais um pouquinho, do versículo 8 até o 10, olha, havia naquelas mesmas comarcas pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, ou apavorados, né? E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia, Jesus. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos ver, queridos, que assim que os anjos se afastaram da presença dos pastores, o texto vai dizer que eles saíram apressadamente para ir conhecer e encontrar o Salvador. Enquanto que às vezes muita gente hoje rejeita, né? Não aceita. Glória a Deus, aleluia. E eu encerrando aqui, eu quero pegar um versículo no livro de Atos, pegar 3 versículos do livro de Atos para encerrar aqui, glória a Deus, que se encontra, aleluia, Jesus, Atos capítulo 13, verso
ousadia disseram: era nisto que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Era nisto que se pregasse o Evangelho ao povo de Israel. Mas visto que o povo rejeitou, então eles voltaram aos gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Verso 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Nessa brecha que nós entramos, porque nós somos gentis e hoje enxertados na videira verdadeira, a partir do momento, né, que o povo de Israel rejeita Jesus, então as oportunidades elas se abrem para o povo gentil, e vai dizer que o povo se alegraram, glória a Deus. E hoje nós podemos nos alegrar, amados, porque essa porta foi aberta para cada um de nós. Nós estamos vendo o povo de Israel lá naquela luta travada, e a gente imagina, a gente conjectura que Israel é o relógio do tempo. Então as coisas que estão acontecendo, a gente pode ver que está mais ou menos na direção de Deus. E se realmente a palavra está correta, se cumprindo, o tempo está muito curto, né? Jesus está voltando, e ainda que ele não voltar nas nuvens, pode ser que ele volte para mim hoje ou amanhã, né? Porque tempo para Deus não é problema, mas tempo para mim é, porque hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui, amanhã eu não sei, pode ser que o meu tempo já tenha chegado, porque a Bíblia diz que enquanto a vida há oportunidade, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há oportunidade de renunciar ao pecado, reconciliar com o Senhor, abandonar o mundo e se achegar a Deus Todo-Poderoso. Os planos de Deus foram cumpridos, e Deus tem plano de salvação para mim e para você. Agora esse plano de salvação para mim e para você, para nós, só depende única e exclusivamente, amados, da minha pessoa. Se eu quiser, eu aceito Jesus, coloco a minha vida no altar do Senhor e fico aguardando a volta de Jesus. Para quando, irmão? Para agora, porque eu não sei o que pode acontecer. Então aguardamos para agora. Esteja preparado. Jesus te ama. Jesus tem o melhor para mim e para você. Jesus tem Jesus disse que ia preparar mansões celestiais, e eu creio que tem uma mansão para cada um daqueles que verdadeiramente entregar a tua vida ao Senhor e confiar nele. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade de entrar por minha direita. Espero que os irmãos possam ter entendido a mensagem, eu dei enxugada na mensagem, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua descendência, amém? Se colocar assim nos seus pés, amém? Glória a Deus. Avisei que eu vinha, perdão para essas salvas, mas eu acordei cedo e consegui fazer o exame mais cedo. Então, agora nós estamos aqui. Eu queria perguntar para a Priscila, gentileza para mim aqui, ela está fazendo aniversário. Deus abençoe, eu queria abençoar a sua esposa. Deus abençoe a irmã, o seu filho. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Amém. Deus possa te abençoar, você, sua casa, sua família. Amém. Vamos orar pela irmã Priscila, que está fazendo antes. Deus abençoar também essa família. Esses salmos para a igreja suas mãos. Amém. Eu quero profetizar a bênção de Arão sobre a sua vida. Que Deus possa acrescentar
paz, amor, alegria, saúde, prosperidade, não só para você, mas para os seus filhos e a sua filha e a sua descendência. Quando você passar, você será abençoado. Assim eu bendigo sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto de ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Senhor, tua filha Pai está completando mais um ano de vida. Senhor, venha Deus estruturar a tua filha, dar sabedoria, para ela administrar aquilo que o Senhor deu nas mãos dela, Senhor. O Senhor venha ser com ela por onde ela passar, dá o livramento, livre de inveja, livre de toda a cilada do adversário. Cubra, Pai, que não amado com o sangue, com as tuas mãos divinas e poderosas. Assim eu profetizo na vida dela, a bênção e a vitória. Abençoa a família dela, seja com eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz assim: parabéns a você. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nessa manhã eu quero te agradecer, não só de pé, eu não sou digno nem de estar de pé, mas o Senhor é digno, Pai querido, Pai amado, de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Onde eu estiver, em qualquer lugar, eu me dobrarei, porque o Senhor é maior do que eu sou pequeno. Assim, ó Pai, quando eu me dobro os meus joelhos, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou falho, mas diante da Tua presença, Senhor Deus, eu não sou nada, eu sou pó, da onde eu vim, é por isso que eu me dobro. Mas eu quero te pedir, como dispenseiro, como servo temente ao Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, a nossa descendência, abençoa os nossos projetos, os nossos sonhos nessa manhã. Eu não sei o que teus filhos, as tuas filhas vieram pedir, mas eu vim aqui te agradecer por tudo, por esse dia, pelo fôlego de vida, por eu estar de pé, por eu estar enxergando. Pai querido, palavra que está escrita, a palavra muito forte, missão, mas a minha maior missão foi o Pai, o Senhor enviar o teu filho para o meu resgate, para o nosso resgate. Muito obrigado por ter enviado o teu filho, Senhor, por amor a nós, por amor a mim. Assim eu te peço, Senhor, nessa manhã, Pai, despedindo, Pai, o teu povo para levar para os lares dele, para os trabalhos. Senhor, venha, Senhor, cobrir eles, ó Pai, com a tua proteção de vida. Dê a vitória a eles, Senhor, por onde eles passam. Aqueles também venham a ser próximos em todas as coisas. Eu profetizo, ó Pai, a bênção e a vitória em nome de Jesus. Dê as suas mãos para frente, por gentileza. Que a graça do Senhor Jesus, grandioso amor de Deus, e as suas consolações do Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Foi em paz, que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos estudar o inferno agora. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operamos Deus, quem impedirá? Nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar na minha casa, na sua casa e na sua família. Receba a bênção do Senhor, receba a vitória nessa manhã em nome de Jesus. Amém. As palmas.